quando você entende os dons que Deus quer derramar sobre a sua vida, porque nós lemos aqui que mesmo o Espírito Santo sendo uma pessoa, mesmo o Espírito Santo ele sendo uma pessoa, ele distribui os dons conforme lhe apraz. Conforme lhe apraz. Então, ele vai dar para o pastor Carlos alguns dons e Deus vai usar ele nessa área. O irmão ele vai dar outros. Às vezes vão compartilhar do mesmo ou dos mesmos, às vezes não. A irmã vai ter outro. E assim, o corpo de Cristo, como Paulo falou, é edificado e caminha para o aperfeiçoamento. Não existe como o corpo de Cristo, que é a igreja, ser edificado se a gente não tiver conhecimento dos dons espirituais. Porque os dons espirituais foram colocados na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, Cristo é a cabeça. Nós fazemos parte das juntas e ligamentos, estamos ligados um ao outro, em união, em unidade, e nós devemos nos edificar. Os dons, eles devem ser praticados aqui dentro, para eles serem executados, utilizados lá fora. Porque tem pessoas que também pensam que os dons espirituais, eles servem somente para a gente usar aqui dentro da igreja. Não adianta você subir num altar e Deus te dá a revelação de CNPJ, identidade, nome completo e 3 antepassados, se você vai na rua, fica lá parado de ônibus e fica com a cabeça baixa e não fala nada para ninguém. Não adianta. Está fazendo mau uso. Ou será que o médico, se tiver por um acaso pegando um ônibus, ele não vai acudir alguém que passa mal? Tem gente passando mal espiritualmente. Às vezes a gente aborda pessoas e essas pessoas não têm doença, não têm dor nenhuma. Mas Deus nos dá uma palavra de conhecimento sobre a vida dela. Quando a gente libera aquela profecia, aquela pessoa se derrama e aceita Jesus. Porque ela viu o amor de Deus pela vida dela, que nos revelou algo da vida dela, que ela não poderia nos contar porque a gente não se conhece, e ela fica impactada porque isso é um milagre. Sim ou não? Então, nós não devemos ser tímidos. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de coragem, de ousadia. No livro de Atos, nós vemos que a pessoa recebe a ousadia quando é batizada com o Espírito Santo. Então, se a gente é batizado com o Espírito Santo, nós já não precisamos ficar mais pedindo ousadia. Foi nos concedido, nós precisamos usar. É que as pessoas, às vezes, elas querem abrir mão do que Deus não quer que elas abram mão. Algo chamado livre-arbítrio. Senhor, eu abro mão do meu livre-arbítrio. Então me pegue no colo, me leve na rua e imponha a minha mão na cabeça de alguém para ela ser curada. Não, é você que vai pegar aquele poder, aquela autoridade que Jesus te deu, ir às ruas e executar a obra que tem que ser feita. Como discípulo, como cristão, amém? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então não tem como você fluir em dons se você não conhece os dons, tá? Nós lemos que é o Espírito Santo que concede os dons. Os 9 dons. Escreva aí, liste aí os 9 dons. São 3 tipos de dons. 3 variedades. Escreva aí. Dons de revelação. Pode deixar umas 4 linhas abaixo, livre. Dons de poder. E dons de inspiração. Lembrando, 1 Coríntios 1 disse: irmãos, não quero
que acerca dos dons espirituais sejais ignorantes. Não tem como sermos usados nos dons se não conhecemos os dons. Não tem como a nossa fé aumentar para sermos usados nos dons se não conhecemos. Não tem como crer naquilo que não conhecemos. Nós precisamos, todo cristão precisa conhecer os dons espirituais, porque precisa saber quais deve buscar e como praticar. Amém? Então, você escreveu os dons de inspiração. Dons de revelação, dons de poder, agora os dons de inspiração. Tá? Agora abaixo onde você escreveu dons de revelação, escreva palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, escreva abaixo, e discernimento de espíritos. Nos dons de poder, você vai colocar dom da fé, dons, no plural, de curar, operações de maravilhas. Algumas traduções de 1 Coríntios 12 vão falar dons de milagres, mas depois eu vou te explicar qual é a forma mais correta. E lá nos dons de inspiração, você vai colocar profecia. Vai ter gente se espantando, profecia não é revelação. Eu vou explicar o porquê depois. Profecia não tem nada a ver com revelação. Línguas, variedade de línguas, e interpretação de línguas. Quantos dons? 9. 9 manifestações do Espírito Santo.